Vamos que vamos, galera, vamos juntos com você. Mais uma aula focado aqui no seu desenvolvimento, nessa parceria inédita entre Cultive e Grupo OTA. Vamos juntos com você direto para o ponto de aula. Lembra, aqui não é Barretos, então não tem rodeio. Vamos direto para, olha no slide comigo, eu dizia para você na aula passada sobre voz, sobre ritmo e também sobre clareza. Para que você tenha clareza na sua voz, você precisa treiná-la, você precisa se ouvir. Comece a se ouvir mais, não se julgando, mas se observando. Seja o seu melhor observador. O que as pessoas fazem mais hoje em oratória é se julgarem. E quanto mais a pessoa se julga, mais ela achata o seu potencial, mais ela põe para baixo o seu potencial. Quanto mais as pessoas se observam, isso é mentalidade de crescimento, mais ela sobe em performance. Então, toda vez que você observar a sua voz, ouça a sua voz, o seu ritmo, a sua clareza, isso tem a ver com dicção, que é o próximo ponto ali. A clareza que você fala, as coisas que você fala. Para você estar claro, você fala as palavras até o final, você diz o S, você diz o R, tudo isso tem a ver com o lado emocional, com a respiração. Por isso que a sua voz, ela vai trazer o seu estado emocional. Os seus gestos, tem pessoas que falam para mim, eu não sei o que fazer com os meus gestos. Os seus gestos têm a ver com o seu lado emocional. Então o seu sistema nervoso central, o seu subconsciente, ele vai desaguar as emoções nos seus braços, na sua voz, na sua postura como um todo. Por isso que quanto mais observador você for da sua voz, mais você estará observando o seu próprio sistema nervoso central. E quanto mais você treinar, mais você consegue performar. Então lembre, como é a oratória, não é dom, é uma habilidade, eu preciso treinar. A voz, o ritmo, a clareza, a dicção, eu preciso treinar. Por isso que tem exercícios trava-língua. O que é isso, Otaviano? Trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres, 5 tigres. Isso é um trava-língua. Então tudo isso vai te dar ritmo, clareza e dicção. Isso é treino. Você pode pegar também, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um lápis, você coloca o lápis na boca e começa a falar com o lápis na boca. Isso é treino. Coloca o lápis e começa a ler um livro. Isso reforça a musculatura aqui. Quando você tira, a musculatura já está fortalecida. Você se sente muito mais confiante porque você treinou, o seu cérebro sabe que você treinou, logo você libera uma energia diferente daquela que você tinha antes de treinar. Esse é um ponto muito importante também. A sua voz, ela vai revelar o seu estado de espírito, o seu estado emocional. Então veja, ritmo, clareza, dicção, intensidade. O quanto você tem de intensidade na sua voz, o quanto essa voz revela, por exemplo, num pitch de vendas, o quanto você revela na sua intensidade o grau de confiança que você tem na sua empresa, no seu projeto, na sua startup. Então, tudo está conectado. Por isso que a primeira parte desse treinamento, e isso ninguém fala para você, mas eu estou falando aqui nessa parceria com a Cultive, mentalidade. Se você não mudar a forma de organizar os pensamentos, você dificilmente vai mudar a sua oratória. São anos e anos estudando, meus amigos, para poder passar isso para vocês numa linguagem didática, simples e de grande impacto, para que você compreenda definitivamente que tudo é treino, tudo é desenvolvimento. Mas primeiro ponto, mentalidade. Segundo ponto, estratégias. Terceiro ponto, que eu estou vendo com você nessa aula também, armas de persuasão, armas para impactar as pessoas, armas para a arte da guerra. Segunda arma, voz. Você tem um poder na sua voz que você sequer imagina. Você tem um poder gigantesco na sua voz, mas você precisa treinar, você precisa se ouvir, você precisa se observar. Por exemplo, um desafio para você: pegue um livro que você gosta e leia em voz alta 5 páginas desse livro e se observe, não se julgue. Ouça a sua voz. Quanto mais você treinar, faça como o grande orador da Grécia, que era gago, e de tanto treinar se transformou no maior orador de todos os tempos. E aí você percebe que a sua intensidade da voz tem a ver com a sua clareza de mentalidade, com a assertividade,
com a confiança, com o entusiasmo que eu falei nas aulas iniciais. Então veja como tudo que você tem em cima, na sua mentalidade, vai desaguar embaixo, que é a sua comunicação. E esse é um ponto fundamental com relação à intensidade, velocidade da voz também. Isso é treino, você tem que treinar, você tem que se perceber. Tá falando, quanto mais veloz você for, dentro do contexto que você está falando, mais você acende o cérebro das pessoas, que tem a ver com o ritmo. Otaviano, e é importante ficar em silêncio? Sim, o silêncio também comunica. O silêncio também comunica. E quando você fica em silêncio, a audiência olha para ver o que você vai dizer. Então, muitas vezes, quando você vai falar uma coisa muito importante do seu pitch, na sua palestra, portanto, pessoal, fica em silêncio, todo mundo vai olhar. Podemos concluir que, aí você fala o que você vai concluir. Então, tudo isso é estratégia, tudo isso é arma, tudo isso é conectado à sua mentalidade de alta performance. Então, veja como a velocidade, a entonação e a pronúncia, tudo isso aqui eu coloquei de maneira didática para você entender que compreende um elemento dessa arma poderosa, que é a sua voz. Valorize mais a sua voz. Valorize mais a maneira como você articula as palavras. Isso tudo é treino. Você precisa se desafiar. Você precisa ir na frente do espelho e fazer a sua lição de casa. Eu sempre digo, dance até chover. Certa ocasião, isso aqui é bem legal. Eu estava num avião, eu fui para, eu acho que é Espírito Santo, peguei um avião e nesse avião tinha lá um avião da Gol, uma revista da Gol, que eu aprendi essa história que eu vou contar para você agora. Alguns jornalistas, eles se reuniram e foram para uma cidadezinha lá na África, que os tribais, aquela tribo dançava e começava a chover. Dançava e começava a chover, era a dança da chuva. Esses jornalistas curiosos ficaram sabendo disso, pegaram um avião e foram até a África. Saíram da Europa, foram até a África, chegaram nessa tribo e começaram a filmar. Filmar os tribais dançando, e aí a dança da chuva, e de repente eles começaram a se organizar, começaram a dançar, e de repente começou a chover. Os jornalistas filmaram toda a dança e pensaram assim, meus amigos, eles dançaram e choveu, nós gravamos, vamos voltar para nossa casa e nós vamos dançar e vai chover. Dito e feito, pegaram o avião da África, foram para a Europa, chegaram em casa, assistiram o vídeo e foram fazer a dança da chuva. Não sei como é que era, foram fazer a dança e não chovia. Foram fazer a dança e não chovia. Eles ficaram cansados, pararam, pegaram o avião de volta, voltaram para a África e falaram assim, para o mais antigo da tribo, o ancião, meus amigos, meu amigo ancião dessa tribo, nós viemos aqui, gravamos vocês dançando, levamos para casa, dançamos e não choveu. O que nós fizemos de errado? Aí o ancião deu a seguinte lição, e é isso que eu quero passar para você, a moral da história. O ancião disse, nós não dançamos para chover, nós dançamos até chover. Olha que sacada, olha que moral da história para você que está me assistindo em todo o Brasil. Não treine para falar, treine até falar. Não treine para uma coisa, treine até aquilo acontecer. Não dance para chover, dance até chover. Treine a oratória até performar. Faça a sua lição de casa. E aqui com a voz não é diferente. Você precisa entender esses mecanismos de como o nosso cérebro funciona na performance de oratória. Por isso que mentalidade, estratégia e armas, tudo conectado, coloca você em outro nível. E você precisa entender e se observar mais para ter uma oratória descomplicada, inteligente e cognitiva, que é uma oratória direcionada para uma finalidade. Lembre, a maioria das pessoas tem uma oratória afetiva. Será que vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir ser reconhecido pelas pessoas? A oratória afetiva revela um mindset afetivo, ego. A oratória de alto nível, de alta performance, o mindset é cognitivo, ou seja, direcionado para uma finalidade, com entusiasmo, com confiança, com assertividade, tudo aquilo que eu conversei com você e venho construindo desde a nossa primeira aula desse treinamento, desse curso em parceria com a Cultive. Então, a sua voz
ela precisa ser observada. A sua voz precisa ser treinada, assim como todos os outros pontos que eu passei para você aqui, para que você consiga definitivamente ir para outro nível de realização. Olha agora, pessoal, expressão corporal, fundamental. O nosso corpo fala, você já sabe disso, tem um livro francês, O Corpo Fala. A sua expressão corporal, ela fala mais do que você pensa. A pessoa pode mentir pela palavra, mas ela não mente pela expressão corporal. Porque o nosso sistema nervoso central, ele está conectado ao nosso corpo. Mesmo que você consiga falar mentiras, o teu corpo revela a verdade. Então a expressão corporal também tem que ser observada. As pernas, geralmente as pessoas quando estão com medo, elas cruzam as pernas, ficam com a perna cruzada. Ó, tô com a perna cruzada, você não está vendo, mas eu tô com a perna cruzada. O que isso revela? Medo. Eu tô com o braço cruzado na hora de falar. O que isso revela? Medo, eu fico fechado. Então perceba que a minha expressão corporal, ela revela o meu medo. Mas ao contrário, quando eu tenho a posição do super-homem, tá vendo lá? Eu tô com a mão, tô com as duas pernas um pouco abertas, estou com a mão no meu quadril, as duas mãos e peito estufado. Isso é a posição do super-homem. Essa expressão corporal, se você fizer antes de falar em público, vai no banheiro, treina em casa, faz a expressão corporal. Estou explicando uma coisa top para você que eu uso nos meus treinamentos exclusivos. Expressão corporal, posição do super-homem. As duas mãos na cintura, pernas abertas, olha para frente e fica assim, ó, se olhando durante alguns segundos no espelho. Isso vai te dar uma conexão. Por quê? Porque a tua postura também comunica o seu sistema nervoso central. Se o teu corpo passa segurança para o sistema nervoso sente segurança. Se o teu corpo se fecha, fica com medo, reflete o medo, ele vai alimentar o sistema nervoso central com mais medo ainda. Então a sua expressão corporal, se você tiver uma expressão corporal firme, adequada, isso vai sinalizar para o seu sistema nervoso central, vai dar o comando para o seu sistema nervoso central que você está seguro. E aí você consegue fazer a sua explanação. Então a dica para você, repito, as duas mãos na cintura, postura ereta, olha no espelho e fica ali com as pernas abertas, uma distância confortável, fica olhando no espelho durante alguns minutos, isso vai te passar confiança, serenidade, que é a famosa posição do super-homem. Não sei se você sabia dessa, esse é o pulo do gato para você que está nos assistindo aqui nessa parceria inédita entre Grupo OTA e Cultive, para que você tenha um curso de oratória, utilizando-se de mentalidade, estratégias e armas para que você possa agora colocar em prática e ir para outro nível de comunicação ou de percepção. Então veja que a voz, ela revela o teu estado emocional, a sua expressão corporal também revela, e quando você percebe, observa mais a sua voz e a sua expressão corporal, você percebe que quando você tem uma expressão corporal poderosa, você comunica para o seu sistema nervoso central poder. E o sistema nervoso central fica mais sereno, tranquilo, e você consegue passar a sua comunicação, a sua oratória. Otaviano, mas eu fiquei muito nervoso. Parabéns. Nervosismo faz parte de quem está vivo. Quem já morreu não fica nervoso. Olha que interessante isso. Muitas pessoas me procuram e falam assim, manda lá no Grupo OTA, né? Uma galera entra no Instagram do Grupo OTA e fala, Otaviano, eu tô com medo. Vai com medo mesmo, porque quando você vai com medo, tem conexão, coragem, você vai para outro nível de realização da sua oratória. Então isso aqui é muito importante você perceber a sua expressão corporal de poder, joga para o seu inconsciente, para o seu sistema nervoso, um comando de poder, e aí você consegue, com clareza, passar a sua oratória, a sua comunicação para aquelas pessoas. Mas, Otaviano, eu fiquei muito nervoso no começo. Parabéns. O começo é onde a adrenalina está mais alta. Por isso que no começo a gente usa uma estratégia. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Walter Otaviano. Eu começo a falar sobre mim, que é um tema que eu domino demais. Você também domina sobre você. Aí você fala o seu nome. Eu sou da cidade de Curitiba. Enquanto isso, a sua adrenalina está baixando. Você está conhecendo as pessoas, está vendo que não é nenhuma ameaça, ninguém vai te agredir. O cérebro rapidamente vai, opa, a adrenalina vai baixando, aí você fala de você, uma alegria estar aqui na cidade de vocês, aí você começa a contextualizar, vai diminuindo a adrenalina, você pega a confiança e vem daí com o tema. Nosso tema de hoje, então veja, tudo é estratégia.
só que é tão bem feito que você não percebe, por isso que eu estou te passando o pulo do gato, o jump off the cat, para você já entrar em ação e mudar completamente a sua forma de olhar e de expressar a sua oratória. Vamos juntos para a próxima aula, um grande abraço, espero você no próximo nível.